Se você é empresário, gestor financeiro ou contador que atende microempreendedores no Distrito Federal, esse vídeo é para você. Hoje, nós vamos fazer um mergulho completo nas novas regras que afetam os MEIs, entendendo como elas impactam no caixa, conformidade de planejamento e, principalmente, como transformar obrigações em rotinas previsíveis. A ideia é simples. Ao final dessa conversa, você vai ter clareza que muda na prática. Vai saber onde clicar, quando decidir e qual é a sequência mais segura para não travar faturamento nem comprometer a regularidade fiscal. E sim, vou usar exemplos de Brasília, Taguatinga, Águas Claras e região, porque a realidade local ajuda a tomar decisões melhores. Começo pelo ponto que mais tira o sono de quem recebe uma carta da Receita: a notificação da exclusão do Simples Nacional. As regras vigentes ampliam o tempo de reação de contribuinte. Se o seu CNPJ for notificado, você passa a ter 90 dias a partir da ciência do termo para pagar ou parcelar os débitos. O prazo de contestação administrativa continua em 30 dias, mas a janela de 90 dias para regularização financeira é o verdadeiro ar que entra no pulmão do seu caixa. E por isso importa no DF. Porque muita prestação de serviço local é o B2B. Depende de prazo de pagamento dos tomadores e às vezes basta uma nota emitida fora do ciclo para empurrar o recebimento para o mês seguinte. Poder alinhar a regularização a um calendário de entradas mais robusto reduz o risco de você comprometer capital de giro por essa pressa. Vamos tornar isso prático. Imagine que você é notificado no dia 3 de outubro. A contagem dos 90 dias começa nessa data da ciência. O que eu peço é que você faça no mesmo dia, é simples e cabível na agenda. Entre no DTE-SN, confira a notificação, abra o ECAC e liste o débito por competência e crie 3 cenários de regularização. Cenário 1. Pagamento à vista com quitação de semana de maior recebimento. Cenário 2. Parcelamento em um número de parcelas que caiba no fluxo sem colidir com outras saídas concentradas, como folha ou fornecedores estratégicos. Cenário 3. Uma solução híbrida, quitando débitos menores à vista ou parcelamento restante. Quando você enxerga os 3 quadros lado a lado, a decisão fica óbvia e o medo diminui, porque o critério deixa de ser emoção e passa a ser matemática básica de tesouraria. A segunda frente é o parcelamento do MEI. Continua valendo o parcelamento ordinário, com possibilidade de até 60 parcelas e parcela mínima de R$ 50. O detalhe que derruba muita gente é o seguinte: a adesão só se confirma de fato depois do pagamento da primeira parcela. Parece detalhe, mas não é. Já vi MEI fazer o pedido, esquecer da primeira guia e achar que tinha resolvido. Tecnicamente, não resolveu. A orientação que adoto com clientes é encaixar essa primeira parcela em uma data logo após a confirmação do acordo. Avisar o financeiro por meio ou alerta no celular, se é possível, configurar um lembrete RRP. Na prática, evita as 2 maiores armadilhas do parcelamento. Achar que o acordo está ativo quando não está é acumular atrasos e que quebram as disciplinas e aumenta o custo financeiro. Vamos colocar números na mesa, porque número limpa é névoa. Dívida de R$ 1.200 com parcela mínima de 50, se você dividir em 24 vezes, a guia fica R$ 50 por mês, o que normalmente cabe até em meses mais magros. Agora pense no seu padrão de recebimento. Se a sua empresa fatura mas entre os dias 10 e 15, o ideal é colocar o vencimento entre 15 e 18 para absorver eventuais atrasos de clientes e ainda pagar a parcela no prazo. O erro clássico é esconder 60 parcelas por impulso, reduzir a guia a um valor que parece confortável e, sem perceber, esticar um compromisso que poderia ser resolvido em metade do tempo com custo total menor. Como consultor, meu conselho é testar 3 cenários de parcela e comparar o impacto do fluxo de 12 meses. A resposta fica evidente em 5 minutos de planilha. A terceira frente é a NFSE,
nacional obrigatória para o MEI, que presta serviço. A obrigatoriedade já está consolidada no DF. Usar o ambiente nacional facilita a vida quando você vende para tomadores com processos de concorrência padronizados. No dia a dia, isso quer dizer que você evita glosas de pagamento por divergência de lote municipal, reduz trabalho e padroniza histórico fiscal. Para quem tem contratos recorrentes, como agências, manutenção de TI, consultoria de marketing, arquitetura, design, a melhor prática é cadastrar modelos de nota por serviço, com descrição já revisada. O KENAI correto é quando cabível a indicação de tomar no cadastro. Só isso reduz erros e tempos de emissão, e tempo no fim é mais preservado. Ainda no tempo de emissão, vale um alerta que parece pequeno, mas muda o jogo de contas a receber. Em Brasília, muitas empresas processam pagamentos em notas semanais. Se você emite a nota 2 dias depois do corte, o pagamento só entra no próximo ciclo. Traduzindo, 2 dias de atraso viram 7 ou até 15 dias mais da espera. Se sua margem já é comprometida, esse descasamento machuca. Trata-se a emissão de NFCE como um rito sagrado do seu calendário operacional. Coloque lembretes, automatize o que for possível, amarre o processo e a entrega do serviço. Quanto menos você deixar para o dia seguinte, menor a chance do efeito dominó no caixa. A quarta frente é a que envolve que tem empregado. Aqui é o tripé continua valendo. Eventos no e-social, confissão dos débitos pela DCTF Web e recolhimento via FGTS digital. A mudança mais sensível foi o ajuste do prazo de entrega da DCTF Web, que passou a ser o último dia útil do mês seguinte ao fator gerador. O que isso significa na prática? É que você ganhou fôlego, mas não ganhou desculpa. Se a folha de outubro fecha normalmente no começo de novembro, você tem até o último dia útil de novembro para transmitir a DCTF Web. O FGTS digital já se integra ao e-social e guia vem com Pix. A baixa é mais ágil e os erros de digitação de código de barra quase desaparecem. Ainda assim, existem pontos de atenção que, se negligenciados, custam caro. Rúbricas mal parametrizadas, eventos não periódicos esquecidos, divergências de bases que geram multas. Se tiver dúvida, pare, revise e só então será transmitida. A pressa aqui não acelera o processo, só multiplica o retrabalho. Você deve estar se perguntando, como amarrar tudo isso em uma rotina que não suje sua energia? Minha resposta é sempre a mesma. Transforme em agenda. A cada semana, reserve 15 minutos para o que eu chamo de tripé da tranquilidade. Primeiro, abrir DTSNF e ECAC para conferir notificações. Segundo, validar se todas as NFSE previstas para a semana foram emitidas e as recorrentes do modelo atualizado. Terceiro, conferir o cenário trabalhista. Se houve empregado, garanta que os eventos do e-social daquela semana foram enviados e aceitos. Verifique pendência da DCTF Web e antecipe o planejamento do FGTS digital. 15 minutos. Isso cabe na rotina de qualquer negócio e evita surpresas que custam dias depois. A diferença entre um empresário que dorme e um empresário que perde o sono está em 15 minutos semanais bem usados. Quero puxar aqui um caso real, com nomes e números alterados, de uma microempresa de serviço em Águas Claras. Eles foram notificados no final de agosto. Tinham débito somado R$ 4.300 e um caixa apertado em setembro. Mas, com contratos renovados em outubro e novembro, fizemos 3 simulações. À vista, em setembro era possível, porém, iria estrangular compras e insumo e criar atrasos no fornecedor. 60 parcelas pareciam confortáveis, mas, somando o custo financeiro e a disciplina exigida, não se justificava. Chegamos em 24 parcelas de R$ 180, posicionadas para vencer 3 dias após o pico de recebimento. Quitamos 2 competências menores à vista para reduzir o montante parcelado e deixamos uma folga de caixa para a primeira quinzena. O que aconteceu na prática foi simples. Acabaram as mensagens de pânico no WhatsApp, a empresa voltou a emitir NFSE com consistência
e o cliente não perdeu o regime e os meses críticos passaram sem custo. Isso é planejamento aplicado, não teoria. Outro ponto onde muita gente tropeça é confundir saldo de caixa com lucro. Caixa alto não significa resultado positivo e existem obrigações acumuladas e parcelamentos entrando. Na hora de decidir entre pagar à vista ou parcelar, olhe a margem de contribuição e a previsibilidade de recebimento. Se você tem margem baixa e sazonalidade, parcelar para distribuir impacto pode ser menos custoso e sangrar o caixa numa tacada só. Se você tem uma margem confortável e previsibilidade, talvez valha a pena quitar e encerrar o assunto. Não existe resposta única. Existe o que cabe no seu fluxo. E é por isso que a contabilidade gerencial, bem feita, muda conversas de fim do mês. Você passa a decidir com números, não com sensação. Agora, um aviso importante sobre documentos. Arquive tudo por competência. Comprovantes de pagamento, parcelamento, guias quitadas, NFSE, relatórios de transmissão do E-Social, recibos da DCTF Web, comprovantes do FGTS Digital. Organize por mês e por tipos de documento. Parece tedioso, mas economiza horas em qualquer auditoria, em qualquer pedido de crédito, em qualquer defesa. E se amanhã você trocar de contador ou crescer e precisar migrar sistemas, essa pasta de competência é o cordão umbilical que evita perda de histórico. Falando em crescimento, MEI não é um destino imutável, é uma fase de reestruturação. Se você percebe que está esbarrando no teto de faturamento com frequência, se a carteira de clientes está evoluindo e se as exigências operacionais estão se tornando sofisticadas demais para o micro, converse sobre o planejamento tributário. Muitas empresas insistem em se manter por MEI por apego aos que conhecem, mas perdem compatibilidade por não aproveitarem regimes e crédito menores em outras estruturas. Não é sobre pagar mais ou menos impostos apenas, é sobre alinhar o regime ao modelo de negócios e às metas de crescimento. De novo, planilha e cenário. A matemática responde. Voltando à rotina, quero amarrar tudo com uma régua prática para outubro. Primeiro dia do mês. Verifique se há algum termo novo no DTE-SN e se o parcelamento ativos em dias. Primeira semana. Faça um pente fino nas NFSE do mês anterior que ficaram para trás. Ajuste modelos e valide cadastros dos principais tomadores, especialmente os que têm fluxo de pagamento rigidamente quinzenal. Segunda semana. Proteja recebimentos e saída. Quite a primeira parcela de qualquer acordo recém-feito. Garanta que cada parcela tenha um lembrete e peça ao financeiro um status das contas a receber. Terceira semana. Capture qualquer divergência trabalhista antes do fechamento da folha. Antecipe validação do E-Social e deixe a DCTF Web preparada para a transmissão. Quarta semana. Evite tudo. Arquive documentos por competência e respire. Essa cadência funciona por se encaixar no ritmo de maioridade da empresa em serviço do DF, que fatura com base em entregas distribuídas ao longo do mês e recebe em lotes. Quero trazer também algumas armadilhas recorrentes e a forma para neutralizá-las. A primeira é achar que a ampliação dos prazos para 90 dias significa que você deixa para o dia 89. Não pode. Juro corre, a ansiedade aumenta e qualquer imprevisto logístico vira um problema desnecessário. A segunda armadilha é emitir NFSE e no último dia sem checar e tomador mais aceitar com aquele descritivo. Se houver divergência de descrição, KENAI ou retenções, o pagamento atrasará. Resolva isso com modelos e validações prévias. Terceira, crer que o parcelamento é automático e pronto. Ele começa efetivamente quando a primeira parcela entrar. Sem isso, você está no escuro. Quarta, imaginar que o ajuste no prazo de DCTF Web dá margem para transmitir ocupando a última hora do último dia útil.
Não faça isso. Tenha o hábito de fechar antes, olhar os números com calma e só então transmitir. No campo das pequenas melhorias, que somadas fazem diferença, recomendo configurar alertas no celular do responsável financeiro usando linguagens claras e ativas. Em vez de verificar e-social, use enviar eventos do e-social até hoje às 18 horas. Ao invés de parcelamento, escreva pagar primeira parcela do PagMei hoje. Parece bobo, mas reduz o risco do famoso esquecimento. Também sugiro que você tenha um arquivo vivo com 3 informações sempre atualizadas. Pessoas de contato da contabilidade, acesso aos portais oficiais e um mini guia interno de 3 páginas com passos para emitir NFSE e transmitir DCTF Web e gerar guia no FGTS Digital. Quando alguém sai de férias ou muda de função, esse documento vira ponte e que mantém a operação rodando. Muita gente me pergunta se vale a pena automatizar tudo logo. Minha visão é progressiva. Automatize o repetitivo e de baixo risco de erro humano, como lembretes, criação de modelos de NFSE e consolidação de extratos. Mantenha intervenção humana em pontos críticos de decisão, como a escolha dos números de parcela, momentos de transmissão da DCTF Web e conferência de discriminações de serviço para clientes estratégicos. É o equilíbrio que entrega produtividade sem perder controle. Antes de caminhar para o nosso fechamento, quero reforçar um argumento que considero central. Regularidade fiscal não é um evento isolado que você resolve a cada multa ou a cada notificação. É um processo contínuo, bem desenhado. Consome menos tempo do que você imagina e devolve previsibilidade para preços, prazos e investimento. Quando a empresa internaliza esse raciocínio, decisões como contratar, reajustar portfólio ou negociar prazos com clientes passam a nascer de um lugar muito mais seguro. Agora, recapitulando em linguagem direta. Se a sua empresa for notificada de exclusão do Simples, você tem 90 dias a partir da ciência para pagar ou parcelar e manter o regime, e 30 dias para contestar. O parcelamento do MEI segue com até 60 parcelas, parcela mínima de R$ 50, e só vale, de fato, depois que a primeira guia é paga. A NFSE nacional é obrigatória para MEI, prestador de serviço, e emitir no padrão nacional melhora a chance de receber o prazo no DF. Se você tem um empregado, a disciplina do E-Social, da DCTF Web e do FGTS Digital continua como espinha dorsal na conformidade, com novo prazo da DCTF Web no último dia útil do mês seguinte. Transforme isso em agenda semanal. Arquive tudo com competência e use simulações simples para decidir sem sustos. Que, de toda essa conversa, apenas uma ideia permaneça com você. Regularidade é rotina. 15 minutos por semana, olha o DTSN e o ECAC. Confirmam NFCE e validam obrigações trabalhistas. Esses 15 minutos compram tranquilidade, protegem o caixa e liberam energia para que realmente cresça a empresa. Para encerrar, 2 sugestões objetivas. Baixe um checklist de conformidade do MEI focado no DF e uma planilha de fluxo de caixa, com lembretes e obrigações. Integre esses materiais aos seus processos e compartilhe com quem cuida do financeiro. Se você precisa de um raio-x detalhado da sua situação, a Gomi de Contabilidade faz um diagnóstico de conformidade com um roteiro de 10 pontos e entrega em um plano de ação, com prazos e prioridades. É tipo de movimento que resolve a base e permite você pensar maior. Se esse conteúdo te ajudou, curta, comente e compartilha. Obrigado por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.